A Prefeitura de Ribeirão proibiu os pequenos marceneiros de descartarem resíduos de madeira nos ecopontos da cidade. Eles estão sem local próprio para deixar os materiais e cobram uma solução do município. O seu Ailton tem uma marcenaria há 30 anos no bairro Ipiranga. O trabalho gera resíduos de madeira o dia todo. Mesmo reaproveitando muita coisa, ele acumula cerca de 200 quilos por semana. Todo o material descartado era levado nos ecopontos, mas nos últimos meses para cá, a Prefeitura de Ribeirão proibiu. Faz uns 2, 3 meses que a Prefeitura proibiu de jogar até no transbordo de Dumont, que ela estava jogando lá, através de autorização, proibiu. Antes, agora tem ecoponto, proibiram também, né? Então agora nós estamos praticamente, todo o nosso moveleiro está sem lugar de poder descartar nosso material de sobra de serviço. E a Prefeitura não está nem aí, o vereador também tentou falar com algum, ninguém se preocupa, acho que é porque vai trocar mandato agora, né? Então ninguém está preocupado com isso. Segundo o empresário, a cidade tem cerca de 350 marcenarias de pequeno porte legalizadas, que agora estão sem local próprio para fazer o descarte. Ele está pagando caçamba para retirar os resíduos da empresa, só que o destino não sabe para onde vai. E essa é a preocupação. Uma hora você tem que descartar em algum local, nem todo mundo tem condição de pagar uma caçamba semanal para poder descartar. Tá? Estão jogando em lugares impróprios, estão jogando em beira de rio, estão jogando em canavial, estão pondo fogo em terreno baldio. São situações que acarretam prejuízo para a população em geral, né? Por uma má vontade da Prefeitura, né? Porque o nosso lixo não é um lixo contaminante. O MDF, você pode ver por aqui, é uma madeira como qualquer outra madeira. E você pode jogar no ecoponto um sofá velho, um armário velho, qualquer coisa de madeira velha, não pode jogar o descarte de MDF, não tem explicação para isso. Ribeirão tem hoje 9 ecopontos que substituíram as antigas caçambas sociais. Nas fachadas, consta que o local recebe madeira, mas não aceita os resíduos comerciais e industriais. Na unidade 7 do bairro Adelino Simeone, cada munícipe pode descartar até 1 metro cúbico de cada tipo de resíduo. O professor de Políticas Ambientais da USP analisa essa situação como um todo. Os ecopontos são importantes, importantíssimos, mas eles não podem existir sozinhos. Tem que existir uma reciclagem, um reuso, tem toda uma política que deveria ter sido implantada e não foi. Do ponto de vista político, para sair bonito na foto, então criam-se os ecopontos. E o funcionamento do ecoponto, da maneira que está hoje, ele atende precariamente pequenas quantidades de material apenas do particular. Quando nós formos falar em comércio, em volumes maiores, não atende. Portanto, é lamentável esse propósito, essa situação é ruim, porque é um potencial material a ser jogado e descartado em locais irregulares. E essas pessoas terão que contratar um serviço profissional de coleta e destinação final, né, desses produtos. Essa é a política de Ribeirão Preto, bem desarrumadinha, né? Sem local próprio para descartar os resíduos de madeira, pode gerar mais lixões clandestinos no município. Nós não podemos dizer de imediato que esses marceneiros ou que essas pessoas que vão coletar esse material dos marceneiros irão dispor esse material de maneira inadequada. Mas é um potencial, sem dúvida alguma, é um potencial. Então é lamentável, é um descaso muito grande. Ribeirão Preto tem vários locais de descarte irregular de lixo, vários, inúmeros, eu diria centenas até. E que esse potencial existe. A gente espera que isso não ocorra, porém, esse potencial está aí deixado claro. Responsabilidade única desse processo, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e sua enviesada política de resíduos sólidos. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que os ecopontos são para os resíduos domésticos. Indústrias, comércios e prestadores de serviço precisam contratar empresas para o descarte privado. A regra existe porque os custos do descarte para empresas devem ser pagos por elas mesmas e não por toda a população. Finalizou a nota reforçando que descartar lixo de forma irregular é crime ambiental e pode resultar em punições. Dr. Fabrício Martins Pereira, advogado, já conosco aqui ao vivo no nosso núcleo de jornalismo. Doutor, ótima tarde ao senhor, muito bem-vindo aqui. Nós temos então a Prefeitura dizendo que não pode mais receber, esses materiais porque essas empresas precisam fazer esse descarte na forma privada. É o que diz a lei, doutor? Qual que é a análise que o senhor faz diante de tudo isso?
Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Realmente, a legislação impõe àquele que tem uma exploração, ou seja, uma empresa explora alguma atividade econômica, quando ele gera resíduos, ele tem que fazer uma disposição diferenciada e não simplesmente uma disposição nos locais de coleta do lixo urbano. Isso realmente a lei prevê. Mas também a lei prevê que o município tem que fazer a coleta e o descarte de todo o lixo. O que nós verificamos, na verdade, em Ribeirão Preto é uma falta de uma política correta de resíduos sólidos, porque a mesma obrigação que existe uma grande construtora que constrói inúmeros prédios, edifícios em Ribeirão Preto, é a mesma responsabilidade para aquela empresa pequena que promove reparos em imóveis, constrói pequenas construções, até mesmo imóveis populares. Então, assim, isso é que não está correto. O mesmo tratamento para os grandes e os pequenos com relação ao resíduo sólido. Ou seja, é uma ausência de uma política de resíduos sólidos que, na verdade, está causando esse problema todo aí para os pequenos que estão reclamando e que foram proibidos de fazer esses descartes. Agora chama atenção porque esses marceneiros sempre fizeram esses descartes aí nos ecopontos, foram proibidos de uma hora para outra, né? Talvez até sem um aviso prévio. Agora, a gente está falando de um material ali, o resíduo de madeira, pode causar uma contaminação? Qual o dano de descartar isso em qualquer local, doutor? Deve ser feita uma análise, né, que é técnica a respeito da possibilidade desse material descartado ser ou não residual. A madeira, né, da construção civil, pura madeira, ela não tem resíduo nenhum. O que pode acontecer é que o preparo de determinadas madeiras, como tintas ou vernizes, tenham a presença de algum tipo de hidrocarboneto ou algum material que seja contaminante, residual, que possa contaminar solo, etc. E também com relação às madeiras preparadas, como o MDF, na verdade, muitas são feitas com uma espécie de um aglomerado de resíduos que são colados. Aí sim, ela tem um potencial que pode ser poluidor. Então, na verdade, precisa ser feita uma análise desses materiais para saber efetivamente se eles são ou não residuais. Mas, de qualquer forma, o fato de terem sempre descartado e agora não mais, é o problema que existe, infelizmente, no Brasil, né? Na administração, a gente vê o seguinte: quando o volume é pequeno, então vai tolerando. Infelizmente, o problema do Brasil é a tolerância. Provavelmente teve um aumento do descarte por parte dos marceneiros e também dos pequenos construtores. Então, esse aumento causa um impacto na própria receita pela coleta da prefeitura e é onde causa uma proibição. Infelizmente, aqui cuida do problema somente depois que ele aconteceu. Não existe uma política para prever o problema e resolver antes que ele aconteça. Aí tudo isso leva àquele problema que a gente sempre fala aqui, que é a continuação de pontos viciados de descartes de materiais, dos mais diversos materiais pelas ruas de Ribeirão. Sem sombra de dúvida, caberia ao ente público, à Prefeitura Municipal, a própria análise desses materiais, porque, veja bem, os materiais servíveis, eles têm um grande valor, tanto econômico quanto ambientalmente falando, porque está sendo proibido o descarte de madeira, por exemplo. A madeira que é reaproveitável, além dela ter um valor agregado, ela evita que se tire mais madeira da natureza, o seu reuso. E é algo que deve fazer parte, efetivamente, de uma política de resíduos sólidos e de reuso dos materiais servíveis, o que, infelizmente, não acontece em Ribeirão Preto. A cidade tem aí mais ou menos 350 marceneiros de pequeno porte legalizados, né? Só que agora eles não têm esse local para fazer o descarte correto. Qual que é a orientação a esses proprietários? O que eles devem fazer na análise do senhor, doutor? Bom, a princípio, eles infelizmente têm que se adequar mesmo pela exploração econômica que eles fazem da sua atividade, né, que é privada e não é meramente o munícipe descartando, né? Então, teoricamente, eles teriam que realmente contratar empresas para poder promover o descarte correto para eles. Mas, sem sombra de dúvida, eles deveriam se unir e cobrar, sim, dos vereadores, cobrar da própria prefeitura e até mesmo uma ação junto ao Ministério Público para que tivesse um tratamento diferenciado a eles, até de imediato. Uma análise das devidas pastas dentro da prefeitura a respeito do material que eles destinam e encontrar-se uma solução temporária, né, para que não cause um impacto tão grande econômico nesse setor que vai ficar muito judiado tendo que gastar com a iniciativa privada do setor de
disposição final desses resíduos. Advogado Dr. Fabrício Martins Pereira, agradeço muito a presença do senhor mais uma vez aqui com a gente. Um abraço e até mais, viu, doutor? Obrigado, forte abraço a todos.